dia 27 de maio de 2021, página 42 e 43, bloco de atividades Casa Escola, páginas 17 e 18, e páginas 122, 123 e 124. Na página 43, nós temos algumas questões, mas antes de fazer, nós vamos ler esse texto aqui da página 42. Aromas, cores e sabores. Culinária multicultural. Culinária brasileira. A gastronomia brasileira é muito rica. A feijoada, a caldeirada, a peixada, o barreado, o churrasco, o pato do tucupi, o arroz com pequi, o vatapá, o feijão tropeiro. A lista dos pratos é imensa. Mas como nasceu tudo isso? Os portugueses, quando vieram para o Brasil, trouxeram a sua culinária e logo se disseminou entre os indígenas na região. Mais tarde foi agregada a culinária dos negros africanos e, por fim, dos imigrantes oriundos de diversos países. A mandioca, as carnes exóticas e o consumo de peixes foi herança dos nativos indígenas. Os portugueses trouxeram formas de preparo de alimentos usando uma variedade de temperos europeus e asiáticos, como açúcar, cravo, canela, utilizados no fabrico de doces e compotas. Com os negros africanos, a culinária brasileira incorporou outros temperos e produtos que deram origem ao vatapá, ao acarajé e outros alimentos. Aqui tem alguns exemplos de arroz com pequi, da culinária do centro-oeste brasileiro, e a feijoada, que é uma receita tradicional da culinária brasileira. Então, após a leitura desse texto, vamos responder a essa pergunta aqui. A1. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é uma propaganda? Ele está fazendo a propaganda de alguma coisa? Ele está nos convidando a alguma coisa, fazendo um convite? Ou ele está nos informando sobre um determinado assunto? Ele está nos informando sobre a culinária brasileira. Então, vocês podem pintar aqui ou fazer um X, tá? A segunda questão está pedindo para que vocês procurem palavras sinônimas a essas aqui, ó. Imigrante, disseminaram, imenso, gastronomia, nativo. O que é sinônimo? São palavras que têm a mesma escrita, né? Palavras ou expressão que têm a mesma escrita, mas tem um significado diferente. Por exemplo, alegre, feliz, né? São duas palavras com escrita diferente, mas têm o mesmo significado. Aqui nós vamos escrever, né, reescrever essas frases aqui, colocando expressões ou palavras sinônimas. Por exemplo, no lugar de imigrantes, eu vou colocar uma expressão que tem o mesmo significado. Ó. O Brasil recebeu um grande número no final do século XIX e início do século XX. No lugar de imigrantes, eu vou colocar pessoas vindas de outros lugares, porque imigrantes são pessoas vindas de outros lugares. Letra B. No lugar de imensa, eu vou colocar uma outra palavra que tem o mesmo significado de imensa. Ó. No Brasil, a lista de pratos típicos é grande. Então, no lugar de imensa, eu coloquei grande. Os indígenas são do Brasil. No lugar de nativos, eu coloquei naturais, que é a mesma coisa. Nativos é a mesma coisa de naturais. Na letra D, no lugar de disseminaram, eu coloquei divulgaram. Ó. Os africanos divulgaram o uso do azeite de dendê usado em sua culinária. Então, em vez de eu colocar
Os africanos disseminaram, eu coloquei os africanos divulgaram. E a letra E, no lugar de gastronomia, eu coloquei arte de preparar determinado alimento. Eu coloquei essa expressão, porque gastronomia é a arte de preparar determinado alimento. A arte de preparar determinado alimento é muito rica em nosso país. Aqui é a continuação da página 43. Agora, a gente vai fazer o bloco de atividades casa e escola, página 17. É apenas para vocês colocarem o nome das gravuras que aparecem aqui, ó. Eu coloquei chave, chapéu, machado, ninho, carrinho, minhoca, ilha, abelha, folha, hotel, homem e harpa. Aí tá perguntando o seguinte, nessa mesma página aí, qual a regra usada nessas palavras? Qual a regra que foi usada nessas palavras? Olhando aí, vocês sabem me falar? Ó, o primeiro quadro, ele utilizou palavras com CH. O segundo quadro usou palavras com NH. O terceiro quadro usou palavras com LH. E o último quadro usou palavras com H no início das palavras, tá? Então, é isso que vocês vão colocar aqui, tá? Na página 17 do bloco de atividades casa e escola. Continuando casa e escola, na página 18, tem uma legenda. A legenda é assim. Vocês têm que pintar de azul as palavras que começam com H, tá? Por exemplo, helicóptero começa com H, né? Então, eu tenho que pintar helicóptero de azul. De azul. Verde. Eu tenho que pintar de verde palavras que começam com CH. Por exemplo, chapéu. Eu tenho que pintar chapéu de verde, tá? De verde. Vermelho, palavras com LH. Então, palavras que tem LH, eu tenho que pintar de vermelho, como toalha, por exemplo. E de amarelo, eu tenho que pintar palavras com NH. Por exemplo, unha. Unha, eu tenho que pintar de amarelo, porque tem NH. E assim vocês vão pintando todos os outros desenhos. Agora nós vamos para a página 122. A página 122 fala de norte, sul, leste e oeste. Quando o Caio sai de casa pela manhã para ir até a escola, ele segue na direção em que o sol está nascendo. Então, quando ele está indo para a escola, né, ele segue na direção em que o sol está nascendo. Qual dessas imagens representa essa direção? Marque com um X. Então, qual é a imagem em que ele segue onde o sol está nascendo? Ele está, né, seguindo essa imagem aqui. Essa direção em que o sol está nascendo, a gente chama de leste, tá? O lado que o sol nasce, a gente chama de
leste. Agora a continuação da página 122. Quando Caio volta da escola à tarde e vai para sua casa, ele segue na direção em que o sol está desaparecendo. O sol está desaparecendo. Qual dessas imagens representa essa direção? Essa direção em que o sol está desaparecendo. Marque com X. Que é essa aqui. Essa direção em que o Sol está desaparecendo é chamado de oeste. Então, o lado que o Sol nasce, né, que o Sol está nascendo, é chamado de leste. E o lado que o Sol está desaparecendo é chamado de oeste, tá? Agora, a página 123. Antes de fazer a página 123, eu coloquei essa gravura aqui, mostrando, né, as direções. Ó. Aqui é o norte, aqui é o sul, tá? Aqui é o leste, onde o sol está nascendo, como está mostrando aqui, ó, o sol nascendo. E oeste, onde é o lado que o sol está desaparecendo, como está mostrando aqui. Na página 123, nós temos mais algumas perguntas. Para se localizar melhor no espaço, Caio se orientou pelo nascer do Sol, né? E pelo pôr, né, do Sol. Pelo nascer e pelo desaparecer do Sol. Assim dizemos que o lado no qual o Sol nasce é o... Então, o lado que o Sol nasce é o... Aí você vai escrever leste. E o lado no qual o Sol desaparece, como está mostrando aqui, é o lado oeste. Aqui no final tem algumas explicações, né? Falando sobre os pontos cardeais, né? Quando ele abre os braços, ele aponta o braço direito para onde o Sol nasce, ó. O lado direito para onde o Sol nasce, que é o leste. E ele está indicando a direção leste. E o braço esquerdo, que é esse daqui, ele está indicando para o lado oeste. Na sua frente fica o norte, né, na frente dele, e nas costas dele fica o sul. Esses pontos a gente chama de leste, que é representado pelo L, oeste pelo o norte pelo N e o sul pelo S, que a gente chama de pontos cardeais. Agora, na página 124, tem algumas questões que é para vocês fazerem, tá? Que é da página 123, que está dizendo que pela manhã cedo, com um de seus familiares, vocês vão observar a direção que o sol nasce e desenhar a sua casa e o sol.
E no final da tarde, vocês vão observar o sol, ele desaparece, desenhar a sua casa e o sol. Então, aqui vai ser o amanhecer e aqui o entardecer. E na página 124, no lugar onde você está, estenda o braço direito para o lado onde o sol nasce, né? E o braço esquerdo para onde o sol se põe. Aí, o que vocês vão registrar? Vocês vão registrar o que é possível ver em cada uma dessas direções cardeais. Então, do lado leste, o que você vai ver? Do lado oeste, do lado norte, do lado sul. E essa última aqui, você não vai fazer, porque aqui é para fazer na escola, tá? Então, como a gente não está na escola, vocês vão fazer só até a quarta questão.